galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Mariano e o vídeo de hoje é tudo sobre o cortisol. Cortisol é um hormônio produzido na glândula adrenal, mais especificamente no córtex adrenal. Por isso até que ele é chamado de corticoide, por ser produzido no córtex. Para que a adrenal produza ele, depende do estímulo da hipófise. E é importante deixar bem claro aqui que sem ele, o ser humano morre, por diversos fatores que eu vou falar aqui. E o excesso dele pode, de forma crônica, também causar diversas doenças. Eu vejo muita gente falando que o cortisol é um hormônio vilão. Na verdade, isso é uma informação que é falsa. É mentira! Por quê? Ele é muito útil para o nosso corpo, é necessário em momentos que a gente precisa de energia rápida. Quer um exemplo? Quando você está na academia, o seu cortisol tem que ficar alto. Por quê? Porque a gente está em um estado de hipoglicemia. O nosso músculo consumiu muito glicogênio e precisa de refazer essa energia. Então o cortisol entra em ação e faz com que o nosso corpo faça glicólise, transformando gordura em energia para a gente. Então ele não vai deixar a gente morrer. A função dele é fazer com que o nosso corpo não entre em hipoglicemia, fazendo com que os nossos músculos e nossas células sempre tenham energia disponível. Ou seja, ele é um hormônio antagônico à insulina. A insulina tira a glicose do nosso sangue. Já o cortisol vai colocar mais glicose. Não só o cortisol. Juntamente com ele temos o glucagon, o GH e a adrenalina, entre outros hormônios que são produzidos em baixas quantidades. Esses são os 4 principais. Como eu disse, ele é liberado em condições de estresse, não só físico como também psicológico. O problema de ser um hormônio liberado com estresse psicológico é que o estresse psicológico de alguns mil anos atrás, o problema do ser humano, quando vivia nas cavernas, era fugir de um leão com a cria debaixo do braço numa relva. E hoje em dia é problema emocional porque vê alguma coisa nas redes sociais. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. E isso a longo prazo vai fazendo alguns efeitos no nosso corpo que são indesejáveis. Como, por exemplo, ele pode levar a um aumento da glicemia e essa glicemia, quando crônica, pode levar a diabetes. Ele coloca a gente em estado de luta ou fuga, dá energia pra gente. Só que nesse momento a gente não está precisando de energia. Ele também pode levar a uma síndrome metabólica que pode desencadear uma resistência periférica à insulina. Quando isso acontece, o nosso corpo começa a acumular mais gordura, principalmente nos flancos, que é esse pneuzinho aqui ao lado do abdômen e na parede abdominal, fazendo a gente não acumular só gordura, porque o metabolismo abaixou, como também muita água nesse local. Algumas pessoas podem se beneficiar com o uso muito elevado desse cortisol. Como que isso pode ocorrer? Em doses elevadas, o cortisol tem um efeito anti-inflamatório. Ou seja, quem tem asma geralmente fica borrifando um produtinho no nariz e esse produto contém cortisol, justamente porque ele tem uma função anti-inflamatória quando utilizado em altas doses. Não só pessoas com asma, mas também com reumatismo e qualquer tipo de inflamação. O problema dele, quando usado dessa forma, em altas quantidades, de forma crônica, é que ele pode inibir a ação da adrenal. É como se a glândula, ao passar do tempo, atrofiasse, ou seja, ela diminuísse o seu tamanho e parasse de produzir os corticoides. Então é bom que não haja um abuso nesse hormônio. Tanto é que pessoas que estão usando o corticoide, se cortar de uma vez, pode sentir fraqueza, hipoglicemia e algumas perdas desse hormônio, porque a nossa glândula não está produzindo, e aí a gente vai lá e corta ele de uma vez, aí nós vamos ter alguns desses problemas. Além de que, quando usado de forma crônica, ele pode causar algumas doenças, como por exemplo a doença de Addison. Mas um estudo recente
feito em 2017, feito a partir de 16 atletas da Seleção Brasileira Paralímpica. E o que se concluiu é que quando utilizado em altas doses, ele também vai promover uma recuperação muscular mais rápido, justamente porque ele leva mais nutrientes até o nosso sangue. Esses são alguns dos excessos do cortisol. A falta dele pode desencadear principalmente a hipoglicemia, ou seja, ele também é antagônico à insulina. Sem insulina, quando utilizado em altas doses, pode levar à morte por hipoglicemia. Quando o cortisol está muito baixo, ele também vai ter esse efeito de hipoglicemia, ou seja, ele vai te deixar muito letárgico. O cortisol precisa estar alto quando a gente acaba de acordar, porque quando nós acordamos, a gente precisa de estar em um estado de luta ou fuga para permanecer ativos, diferentemente de quando nós estamos próximos da hora de dormir. Por quê? É nessa hora que o nosso corpo precisa de descansar, e o cortisol faz justamente ao contrário. Por isso, é recomendado que você não tenha luz, principalmente luz azul ou branca, próximo da hora de dormir, porque isso vai ativar o cortisol. Nosso corpo produz mais cortisol. É como se essa luz fizesse a função do sol. E esse sol vai deixar a gente acordado. O que controla o nosso relógio biológico é a luz. Então, para baixar esse cortisol, uma dica é você parar de mexer nos celulares, monitores, desligar a luz pelo menos meia hora antes de dormir, para que você tenha um sono profundo melhor e se recupere melhor também. E isso parece um clichê, mas para manter o cortisol baixo é necessário manter a calma e não ficar muito estressado durante o dia, porque o estresse emocional, às vezes, dependendo do nível, pode ser até pior que o físico. Outro momento também que ele precisa de estar alto é quando a gente faz atividade física, por exemplo, musculação, porque ele vai deixar a gente mais ativo. Exalando energia, dando 5 socos por segundo. Eu também já vi pessoas perguntando que, por exemplo, então quando você é natural, quando você não faz utilização de hormônios, você não pode treinar mais de 1 hora por dia? A resposta é que sim, você pode, como também é recomendado treinar mais de 1 hora. Aproximadamente 1h30 ali, não tem um tanto exato, mas para dar um bom volume e intensidade em conjunto é aproximadamente 1h30. E esses 30, 20 minutinhos a mais não vai fazer com que o seu corpo desenvolva qualquer problema, que você fique com diabetes. Muito pelo contrário, ele vai te ajudar, porque você está dando o melhor de si ali naquela oportunidade. E ele desencadeia esses problemas principalmente em sedentários, de forma crônica, e não nesses 30 minutinhos. Eu citei aqui uma forma de diminuir o cortisol para você dormir melhor. Mas se você quiser dormir melhor, eu explico direitinho nesse vídeo aqui 10 formas, 10 dicas de como você pode dormir melhor. Esse então foi o vídeo de hoje. Se eu te ajudei, se você gostou, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda demais. Também comenta aí o que eu posso melhorar. Não se esquece de se inscrever aí no canal para não perder nenhuma novidade, que eu posto vídeo todas as semanas, todas as quartas. Muito obrigado por ter assistido até o final e é nóis. E toma esse double biceps aqui, ó.